E aí pessoal, como vocês estão? Vamos falar de Pokémon hoje? Se não fez parte da sua infância, pelo menos você conhece, né? Mas qual é, afinal, a importância de Pokémon? E eu não me refiro a ele ter te ajudado a treinar seu inglês, tá? Bem, diversas franquias de jogos, filmes e animes possuem monstros e criaturas, certo? Mas qual é o diferencial de Pokémon? Se você já viu algum vídeo que fala sobre Pokémons que existem na vida real, provavelmente você já sabe que muitos são baseados ou possuem traços de seres e objetos reais. Você não vai ver nenhum vídeo de Digimons que existem no mundo real, por exemplo. Certo, mas qual é a importância disso? Puxando mais para botânica, mas sendo possível aplicar em diversas áreas, Pokémon foi lá e popularizou diversas plantas. E isso atiça a curiosidade e a observação de muitas pessoas. Se a gente pegar essa planta carnívora, por exemplo, quem não reconhece ela como sendo o Victreebel? Mas a franquia Pokémon não se concentrou apenas na aparência deles. Se a gente olhar a família evolutiva do Oddish, por exemplo, parece uma coisa muito simples, não é? Uma coisa azul com uma planta na cabeça, que no final vira uma coisa azul com uma flor na cabeça. Mas não é bem isso. O Oddish foi baseado numa mandrágora, uma planta onde a raiz se assemelha muito a uma espécie de humanoide. O Gloom, por sua vez, mostra folhas que começam a ficar laranjas, como se estivessem morrendo, e brotos estranhos. E ao evoluir, o Vileplume possui apenas uma flor na cabeça. A questão é que essa flor é uma Rafflesia, uma planta parasita sem folhas, que já foi considerada a maior flor do mundo. Então sim, a Rafflesia estava sugando a vida da planta que estava no Oddish. E se você disser, ah, mas o Gloom pode evoluir para Bellossom. Pois é, mas o Bellossom possui Rafflesias nele também. A questão é que a planta que estava sendo parasitada ainda está viva, mas dá pra ver que ela não está tão bem pelas partes amarelas. Outro exemplo interessante é a do Hoppip e as suas evoluções. Isso porque ele conta o ciclo de vida do Dente de Leão, onde tem essas folhas, depois surge a flor, que no final vira o fruto, o que é muito conhecido por ser levado pelo vento. Ah, e é interessante dizer que o fruto é isso aqui, tá? Cada fruto leva apenas uma semente. É interessante também falar sobre o Rosélia, que ele traz como conceito um experimento sobre condução de substância nas plantas, que é aquele experimento de você pegar uma rosa branca e colocar na água com corante, que aos poucos a flor começa a ficar da cor do corante. É legal também como o Pokémon busca várias origens de plantas diferentes, como por exemplo o Cacnea, que é um cacto roliço, que é um cacto que possui uma flor que realmente parece com a que o Pokémon tem na cabeça. E tem também o Maractus, que é esse cactus que tem essa flor rosa. Tem um Snover, que é basicamente uma conífera coberta de gelo. Tem o Pulpcabu também, que traz muito forte o conceito do Halloween para os norte-americanos, com diversas abóboras com rostos esculpidos. Ah, e tem também o Bowsweet, que é literalmente um mangostim, que é uma fruta conhecida como a rainha das frutas. E uma coisa legal de dizer sobre essa planta é que ela possui apenas fêmeas, e ela não precisa de polinização para gerar os frutos. Ah, e tem também umas combinações muito interessantes, como por exemplo o Tropius, que é legal que ele é baseado numa bananeira. E na época de Rubi e Safira ele era muito popular, pelo menos entre os meus amigos. Além, é claro, de juntar um louva-a-Deus orquídea com a própria orquídea, formando assim o Lurantis. E detalhe é que a forma shiny dele, ou brilhante, é verde. E a espécie de orquídea que ele foi baseado também pode ter a cor verde. E o mais incrível pra mim, por mais que não seja um Pokémon muito popular, mas que eu gosto bastante, é o Delmince, porque ele é uma alga que se juntou a destroços de algum navio. E isso pra mim é muito legal, porque é um Pokémon alga, tipo, é muito eu acho muito interessante. Mas realmente eu reconheço que tem muita gente que não gosta dele. Pois é, gente, e isso foi falando só de alguns Pokémons de planta. Ou seja, tem muitos Pokémons que têm vários conceitos interessantes que foram usados para criar eles. Mesmo por trás de Pokémons que você acha que não são muito legais porque eles têm um conceito muito pobre. Às vezes é porque isso não faz parte da nossa cultura. E pensando que Pokémon tenta atingir mais o público infantil, isso porque ele acaba atingindo várias idades, essa franquia acaba fazendo o que muitos professores não conseguem fazer, que é despertar a curiosidade por plantas e por várias outras coisas também. E quando a pessoa consegue ver aquilo que ela tem no jogo na vida real, ela acaba assimilando muito mais fácil. E na minha opinião, eu também gosto que Pokémon traz um conceito bem formado sobre as criaturas deles. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês acharam esse conteúdo interessante, ajuda o canal a crescer e compartilhe esse vídeo. Eu prometo que toda semana eu vou estar trazendo coisas muito interessantes sobre botânica e plantas. Deixa também nos comentários se vocês têm sugestões de coisas para eu falar de botânica. Lembra de deixar o like, ele é muito importante, e se inscreve que toda semana eu vou estar falando sobre plantas e de botânica também. Bom pessoal, então é isso, até a próxima semana, tchau!